você abrisse lá em Gálatas 4. Tem alguém aqui que está visitando a casa pela primeira vez? Se tiver, glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não tiver com a Bíblia, algum irmão puder chegar e botar no... Tem a Bíblia aqui? Ah, tá. Uma cadeirinha para Tiago, se tiver alguém com a Bíblia que possa colocar aqui no colo do irmão aqui, ele está a primeira vez aqui conosco, né? Nessa casa. Aí só para poder acompanhar. Sejam bem-vindos, viu? Que estão aqui pela primeira vez. É uma honra para nós. Aqui é sua casa, né? Não é a casa de outra pessoa, a não ser a sua, porque é a casa do seu pai. Amém? Então, para quem já abriu lá em Gálatas 4, eu gostaria que você acompanhasse comigo do 28 ao 31, que diz assim: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa. Diga assim, filhos da promessa. Como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Aleluia. Pai, estamos aqui porque o Senhor nos amou, por isso te amamos, Pai. Pedimos ao Teu Espírito Santo que você revele a nós a Tua palavra, que você revele Jesus nessa noite, porque não somos, Senhor, capazes de trazer essa revelação nem esse entendimento, Senhor. Mas, Espírito Santo, você é aquele quem revela. Por isso te chamamos nessa noite. Colocamos todas as mentes ligadas a Ti, Jesus. Todas as mentes pertencem a você. Por isso, aqueles que estiverem com a mente aprisionada, que seja derrubada agora em nome de Jesus. E que toda mente seja ligada a Ti. Que você traga a revelação que você quer para a gente nesta noite, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre uma mentalidade escrava e uma mentalidade livre. Porque nós somos filhos e filhas da promessa. E se somos filhos da promessa, a nossa mente, ela é livre. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo lá em Números 13 e 14. Fique lá no 13, que o Senhor vai trazer entendimento mais ou menos para a gente do que Ele está querendo dizer nesta noite. Enquanto você está aí abrindo, eu fiz uma anotação aqui, só para vocês entenderem um pouco o que significa uma mentalidade escrava ou uma mentalidade de um homem natural que caminha segundo a sua humanidade. Trata-se de pessoas que vivem a própria natureza do homem, agem dentro de um padrão de raciocínio lógico. E exatamente por isso se torna impossível para eles compreender as coisas espirituais, porque as espirituais são loucura. E a nossa mentalidade humana, ela não consegue acompanhar nem discernir as coisas do Espírito. Vocês já abriram aí? E por isso, neste momento, não olhe para ninguém que está do seu lado. Quando você quiser sorrir, pensar em alguém, você olha para seu umbigo e diga assim: isso já aconteceu comigo. Uma mentalidade de escravo é mais ou menos assim: eu sou crente, viu? Mas não piso no meu sapato, não. Alguém já falou isso? Não precisa levantar a mão, não, porque aqui ninguém nunca usou essa expressão. Não vou pedir perdão, não, porque foi ele que fez isso comigo. Ele que vem e que peça. Principalmente os casados e
relacionamento de plantão. Ou aqueles que dizem assim: Deus, você está vendo, viu aquele irmão? Veja o que ele está fazendo comigo. Mata Jeová. Ninguém nunca falou um negócio desse na vida, né? Ou se não, chega um irmão, ou um líder, ou alguém na nossa casa e fez assim: olha, a gente vai avançar, vai abrir outra igreja, outro negócio, e lá é maravilhoso, mas tem 9 coisas boas, mas tem uma. Aí essa pessoa, ela se agarra nessa uma e diz assim: ó, não vai dar certo não. Vocês já encontraram alguém assim? Diga aí. Eu acho que só foi eu. Ou, isso aqui, gente, ninguém nunca fez isso. Trocam a casa do Senhor por qualquer coisa que os divirtam. Ou seja, quando disser assim, no domingo vai liberar o cinema. Aí a pessoa diz assim: rapaz, faz 4 meses que eu não vou no cinema. Quando liberar, todo domingo eu estou na casa do Senhor, outro dia eu vou. Né? Os jovens aqui de plantão, assim, né? Já fazendo meio assim. O seu controle emocional é totalmente difícil. Por quê? Porque a mentalidade humana, ela sente as situações, falou na Covid, falou na paralisação, ela pensa logo: eu vou pegar, a minha família também vai. E se eu morrer, o que vai acontecer? Então, o controle emocional não pertence ao Senhor, mas pertence à humanidade dela. E aí, a gente começa a entrar em coisas mais sérias. Não pode ainda experimentar plenamente uma vida frutífera. Por quê? A partir do momento que eu tenho controle das minhas emoções, da minha vida, a minha vida ela ainda não consegue ser frutífera, porque o Senhor, ele ainda não tem o controle total. Não consegue ainda ter uma visão do que é espiritual, do que é celestial. Não aceita as coisas do Senhor, porque a sua mentalidade humana não permite que ele aceite as coisas do Senhor. Se estiver dentro do seu padrão, se estiver dentro da sua lógica, está tudo certo, eu aceito. Mas se sair um pouquinho do meu padrão, não, eu não consigo absorver isso. Uma das coisas que a gente encontra muito é o seguinte: eu não sei se vocês têm entendimento, algumas pessoas perguntam assim sobre o dízimo, porque está lá no Velho Testamento, né? Não, falando lá no Velho Testamento. No Novo Testamento, eu não preciso dizimar, algumas pessoas dizem, eu não tenho obrigação de dizimar, né? E aí começa a entrar a guerra, o conflito, porque a nossa natureza humana faz com que a gente ponha em queixa algumas coisas. Mas aí, no Novo Testamento, o que acontecia com os apóstolos, com os discípulos, era que eles tinham um entendimento que Jesus veio, ele se entregou totalmente, por isso tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a ele, e a minha entrega vai ser total. E Michele, você está me dizendo vai ser total o quê? Sim, vai ter momentos que o Espírito Santo vai te dizer assim, ó, entrega o que tu tem na carteira. E você vai relutar, possa ser que tenha o seu salário todinho na carteira, e você vai tremer assim, vai dizer, não, Espírito Santo, e o suor vai cair entre as pernas, sabe? E aí, uns vai dizer, não, isso foi coisa, um devaneio da minha cabeça. Mas vai ter outro que só tem 50 reais no bolso. Esses 50 era para comprar algo para sua casa. E ele vai entregar tudo nos pés do Senhor. E naquele momento que ele faz essa entrega, ele está dizendo assim, Senhor, foi você que me deu todas as coisas. E eu estou te dando porque foi você que me entregou. E nessa entrega que você faz, você está dizendo assim para ele, Senhor, eu confio em você e eu sei que você vai me suprir em todas as coisas. Mas isso, o homem natural, o homem com a mentalidade escrava, ele não consegue entender essas coisas. É loucura para o mundo essas atitudes. Para quem abriu lá em Números, só abrir aqui também para acompanhar vocês.
gente vai ler somente esse primeiro trechinho do 13 de Números, que diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Eu vou o quê? Dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada um chefe entre eles. Nesse momento, quando o Senhor falou comigo sobre essa mente de escravo e essa mentalidade de filhos da promessa, Ele começou a me levar para lá, para um momento que Ele disse assim: Moisés, pega cada líder de cada tribo, guerreiros preparados, treinados, com alta patente, e manda para que eles espiem a terra que eu vou dar a vocês. Ele não estava dizendo assim: Moisés, capacita mais esses homens, porque eles vão lutar com a força do braço dele, com a racionalidade deles. Ele estava dizendo novamente que eu e você não poderia fazer nada, nem tampouco eles, mas ele ia dar aquela terra, porque eles eram filhos de uma promessa que o Senhor fez, que ia dar aquela terra para ele. Mas aí, a mentalidade humana, a mentalidade carnal, começa a observar a terra. E uma das coisas lá, ainda no 13, pule lá para o 21. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, e a entrada de Amate, e subiram pelo Negueb e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sensai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uva. Eu queria que você, em todos os momentos na Bíblia, quando você lesse assim, videira, você se lembrasse daquilo que o Senhor disse, que Ele é a videira, vós sois os... Alguém lembra? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Em resumo, ele sempre diz assim: se você estiver ligado a mim, eu sou responsável pelos frutos que você dá. Porque a mentalidade humana e a mentalidade de escravo, a gente sempre precisou que alguém dissesse assim pra gente: olha, você não está dando bons frutos, então você é cortado e lançado no fogo do inferno. Quem já escutou isso aqui? Muitas vezes. Muitas vezes. Então, desde Gênesis, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, não vai ser por sua força, não vai ser porque outra pessoa vai vir, mas vai ser porque o meu filho eu vou entregar, e você vai ser filho da promessa também. E se você estiver ligado nele, os frutos serão uma consequência. Por isso que o pastor Tiago disse assim: olha, se você veio para cá e ainda está preso em algum vício, algo que você não consegue, mesmo que você tente, você ainda não conseguiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você se ligar à videira, todas as coisas eles podem fazer. Todos os frutos são responsabilidade dele. Todos os frutos ele faz com que o ramo lhe dê. E aí observe um detalhe, que não é, isso aqui daria uma ministração, mas o que eles fazem? Eles cortam o ramo para poder trazer o cacho, que era um cacho enorme, aonde 2 homens precisavam carregar. Foi colocado o madeiro naquele momento para que o cacho de uva, quem é esse vinho? É Jesus. E ele está sobre o madeiro. Mas naquele momento os homens fazem assim, ó, foi cortado. Eles estão novamente trazendo uma afirmação aqui. Vai ser pela nossa visão humana, não vai ser pela visão que está ligada à videira, porque foi cortado naquele momento.
E aí, um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Trouxeram também romãs e figos. E este lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uva que os filhos de Israel cortaram ali. Esse local ele é conhecido como um local que é muito frutífero. Lá até hoje se colhe as melhores uvas, até hoje. E nesse momento, os espias, eles retornam depois de 40 dias. E começa a dar um relatório a Moisés. Os 12 espias, eles foram para lá com uma incumbência. E aqui a gente vai ver 3 aspectos. A gente vai ver a visão, de modo geral, dos espias, da congregação que recebeu aquela informação, de Josué e de Caleb, de Moisés e de Arão. Em que sentido? O homem natural, o homem humano, o homem com a mentalidade ainda carnal, ele começa a murmurar. Ele não consegue ser obediente à liderança, porque para ele já vem da velha natureza dele. Muitas vezes teve um relacionamento deturpado com um pai ou a mãe. Então ele tem dificuldade, inclusive, de obediência, de obedecer à liderança que está. Então quando eles começam a murmurar, eles começam a dizer assim: olha, a terra é boa. E o que vocês viram que eles trouxeram 3 coisas. Mas eles começam a falar assim: olha, a terra mana leite. Quando a gente está aqui, todo mundo reunido, vamos dizer que tem um banquete aqui. E aí tem uma garrafa de leite ali no canto, só que aqui tem cachos enormes de uvas, uvas mais doces. Um banquete maravilhoso. O homem adulto, ele vai e corre para esse banquete. Mas o bebê, ele vai para o leite. Então a primeira coisa que eles dizem: a terra mana leite e mel. Eles nesse momento aqui, eles não falam: olha, a terra tem cachos de uvas enormes. A terra é tão frutífera que a gente trouxe aqui romãs e figos. Não, ele diz: a terra de fato ela mana leite e mel. Mas a terra tem gigantes. A terra é cercada. A terra tem uma edificação que nós não vamos conseguir entrar lá naquela terra. Por quê? Apesar da autopatente, apesar dos maiores treinamentos, apesar de serem, eu vou chamar a patente do exército naquela época, a nata do exército, a formação deles. Eles começaram a olhar com a mentalidade humana e a mentalidade de escravo. E aí eles continuam a falar o seguinte: eles preferiram enaltecer a adversidade e comentaram: as cidades são fortificadas e muito grandes, e vimos os filhos de Anak, que são o quê? Gigantes. Outros continuaram a temer e reclamar, dizendo: é terra que consome os moradores. As pessoas de mentalidade ainda carnal e ainda humana começam a se observar de que forma? Nos vimos lá, eles são tão grandes, que nos vimos tão pequenininho, como insetos, como bichinhos, né? Em resumo, a nossa mentalidade, quando é direcionada para o homem, ela está dizendo assim: eu me vejo na minha incapacidade, eu não consigo resolver as situações. E ainda diz o seguinte: eu não confio no Deus que prometeu. Eu não confio no Deus que prometeu, porque assim como você vê, se você vê um Deus, um Pai, que vai salvar você, que vai livrar você, que vai levar até lá, assim vai ser. Mas se você se vê tão pequeno e diz assim: ó, nem o meu Deus é capaz de fazer isso, Ele não vai te levar. Ele não vai te levar, porque você está dizendo para Ele: olha, eu não quero tua ajuda, eu não preciso da tua ajuda.
Vamos aqui, ele continua falando, se vocês continuarem a observar, eles começam a reclamar de tal maneira que eles dizem, era preferível que a gente voltasse para o deserto e seguisse para o Egito. Vamos levantar líderes que nos leve para lá, para o Egito. Quando ele remete para o Egito é lugar de escravidão. Essas pessoas, apesar de terem visto tudo que Deus já tinha feito, eles preferiram voltar para o Egito. Eles estavam dizendo assim, olha, eu não quero ser livre, eu quero ser escravo. Eu prefiro voltar para um lugar aonde eu sou açoitado, aonde alguém coloca somente algumas comidinhas para mim, mas eu prefiro voltar para lá do que olhar para a promessa, olhar para aquilo que Deus prometeu e seguir segundo a palavra dele. E essa é a mentalidade daqueles que ainda estão no Egito, daqueles que ainda estão na escravidão. E o interessante é que nesse momento se levanta Josué e Caleb e mandam que eles calem a boca. Calem a boca. Vocês não sabem o que vocês estão falando. A terra é boa, é frutífera e na força do Senhor, se Ele se agradar de nós, Ele vai entregar a terra que Ele prometeu. E aí nesse momento a gente entra nessa mentalidade, a mentalidade de filhos que têm uma promessa, uma mentalidade de filhos que se permitiu, Senhor, eu posso não ter força nenhuma no meu corpo, eu não tenho força nos meus braços, mas segundo a tua palavra, se assim você se agradar, aquela terra que você prometeu, eu sei que você vai me dar e eu vou seguir porque você me deu essa palavra. E aí eu queria relatar para vocês a mentalidade de um filho. Não fecha sua Bíblia não, viu? Que a gente vai voltar para esse trecho aí. Os filhos de Deus, eles sabem que são guiados pelo Espírito de Deus. Eles sabem que aonde eles estiverem, a situação que eles estiverem passando, o Espírito de Deus está lá com ele. Seja no momento onde a gente olha para as situações e diz assim, olha para o céu e diz assim, Senhor, muito obrigado por este momento, porque a provisão ela veio, porque você tem cuidado de nós. Mas seja também nos momentos aonde você está passando algum tipo de situação, aonde o recurso ele está escasso, aonde você necessariamente não tem, a sua visão não consegue ver a provisão que você precisa. Mas nesses momentos, você também sabe que o meu Redentor vive, que Ele tem cuidado e que Ele vai trazer a provisão e o sustento necessário. Naqueles momentos que você se sente fraco, a palavra dele diz que quando nos sentimos fracos, forte Ele está em nós. E esse momento que a gente diz assim, estou fraco, não significa que a nossa natureza humana está prevalecendo, que a nossa mentalidade não, significa que eu reconheço que a minha dependência está no Senhor e que Ele vai me ajudar a passar e enfrentar todos os obstáculos. E essa mentalidade, ela diz assim, deixa eu só ler para vocês. Essas pessoas, elas têm a mente ligada a Cristo, confiam, esperam, seguem debaixo de uma palavra por causa da promessa e de quem prometeu. E eles sabem que Ele é fiel para cumprir. O fruto na realidade do Espírito, ele aflora nessa pessoa. Porque essa pessoa, ela disse assim, Senhor, eu prefiro amar, eu prefiro ter alegria, eu prefiro ter a tua paz, eu prefiro exalar o teu bom perfume, porque você habita em mim. E por onde quer que eu passar, eles vão ver
que você faz parte, que você está na minha vida, e vão ansiar por esta presença, e vão ansiar pelaquilo que você fez em mim. E isso não está ligado, o Senhor é aquele que faz, sabe? As provisões vêm dele. Ele é aquele que dá, é aquele que supre, é aquele que dá casas, carros, que dá o filho, o casamento. Mas principalmente, Ele é aquele que cura, aquele que sara, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que faz, aquele que é, aquele que era, aquele que será. Ele é o início, Ele é o fim. E muitas vezes a gente caminha pensando em determinadas situações que a gente está passando, que ali é o fim, que os gigantes que se levantou é o fim, que a gente não consegue ultrapassar aquilo dali. Mas aí ele vem, renova a nossa mente e diz assim: não, você é meu filho, você é meu filho amado. E a nossa mente é renovada porque ele entra e ele muda todas as coisas. E aí, pegando no mesmo exemplo, lá em Números 13:30, se você quiser, você pode acompanhar. Caleb, que tomou a frente, e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. E os outros ainda continuaram reclamando, temiam do que o futuro, temia o amanhã. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós a possuiremos, terra que mana leite e mel. E diante de todas as situações causadas pelaquela mentalidade humana, você observe que essa mentalidade, ela não só nos aprisiona, não só traz para a gente o medo, mas também ela traz confusão e contenda aonde a gente passa. Porque a partir do momento que o meu líder diz assim: olha, vamos lá, a gente vai avançar, a cidade de Vitória é nossa, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa e nós vamos caminhar nessa promessa. A gente vai avançar, a gente vai para a praça, a gente vai para a zona norte, a zona sul. E aí, dos 12 que eram os líderes que estavam junto dessa pessoa, 10 se levanta e diz assim: ó, não vamos não, isso aí não é de Deus. Aquela área não dá não, é uma área muito difícil. Aquela área tem muita prostituição, aquela área tem muitas pessoas drogadas, aquela área já tem outros locais de festa, de farra, não adianta a gente ir para ali não. E aí, parte daquelas pessoas que estão aqui na congregação começa a acreditar: verdade, o que a gente vai fazer lá? Tá tão bom aqui, a gente tá sentado, a gente tá no nosso cantinho, o ventilador tá legal, para que a gente vai para lá? Para que a gente vai falar? Para que a gente vai levar a palavra? As outras pessoas, em algum momento a gente chega lá, mas ali, vamos para outro local, que é mais fácil a gente chegar. Vamos para aquela terra que a gente já conhecia, como é que funcionava? Lá funcionava do jeitinho que a gente já estava acostumado, vamos para lá. E aí o que acontece? A congregação quis ali espancar os líderes, porque às vezes nós fazemos isso. A nossa humanidade, a gente deixa ela literalmente tomar conta do nosso ser, e ao invés de uma palavra ser para fortalecer, impulsionar, a gente diz assim: ó, vai não vai prestar não. Assim é muitas vezes um amigo, o marido, o noivo, a noiva que está ali do lado: olha, estou pensando em investir em algo, estou pensando em abrir alguma coisa. Mas aí a nossa mentalidade começa a ver o quê? Os gigantes. A nossa mentalidade começa a ver os gigantes, mas não consegue se agarrar àquele que prometeu, àquele que deu uma palavra. Muitas vezes você saiu do culto assim: olha, eu estou vendo que nessa semana o Senhor está abrindo portas, pessoas aqui vai avançar, pessoas aqui vai abrir o seu próprio negócio. E você saiu, né? Aleluia, glória a Deus, né? Na segunda-feira, eita Jesus, vou lá. Rapaz, aquele negócio, e Jesus disse: eu vou ligar ali para aquela placa. A pessoa diz assim: tá alugada. Aí você fala com o marido: ó, filho, eu vou
abrir o nosso negócio. A pessoa diz assim, agora não, a gente está no período de crise, né? Ainda nem abriu as coisas direito, o comércio não está funcionando. Para que tu quer abrir esse negócio? Não, não vai não. E aí você começa a esmorecer. Por quê? Porque a palavra, existe várias vozes. E uma voz que está sussurrando no seu ouvido, dizendo assim, filho, filha, eu estou com você. Mas a gente dá lugar às outras vozes. E aí, quando a gente pensa que não, a promessa, a terra que é boa, a terra que ele prometeu, a gente vai deixando de lado, porque o medo toma conta da gente. E aí, nesse momento, Arão e Moisés teve uma atitude. Eles se lançaram com o rosto no pó ali, na terra, né? Mas se entristeceram com o que aquelas pessoas que são a nossa família, os nossos amigos, os irmãos em Cristo, que deveriam ter abraçado e ter acreditado naquilo que o Senhor prometeu, eles começaram a duvidar de Deus, da liderança, né, da promessa que eles tinham feito. E uma atitude me chamou muita atenção nesse momento. Como sempre, Moisés, ele ia e conversava com Deus e dizia a Deus assim, Senhor, apesar da atitude deles, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que eles estão dizendo. E o que vão pensar de ti, Senhor, se você literalmente fuzila, fulmina? Porque eu vou ser sincera, se eu fosse Deus, diante de tudo que ele fez, de coluna de fogo, de maná, de tudo que ele fez, eu possivelmente ia fuzilar aquele povo mesmo. E eu acho que você também, porque é um abençoado, né? Vamos falar aqui por livre, que você passa 4 anos junto com ele, vai lá, eu tô contigo, ora, jejua, tá lá junto, não sei o que e tal. E aí você vê que aquela pessoa, diante de qualquer circunstância, ela vai e dá as costas para você, dá as costas para o Senhor, aí é com ele e Deus. Mas você vê que tudo aquilo que você fez por aquela pessoa é como se tivesse sido jogado de água abaixo. E aí ele continua e Moisés ele fala o seguinte, Senhor, perdoa eles, não mata eles não, eu sei da promessa, eu sei que ainda assim, acho que ele quer dizer assim, ainda assim tem alguns que acreditam na promessa, que acreditam no que você fez, que acreditam no que você vai fazer. Por isso não permite, não deixa que essas pessoas que confiam em ti, como eu, elas sintam a dor desses irmãos. E nesse momento eu fiquei pensando muito em Moisés, porque assim, quando a gente está caminhando com o Senhor, nós conseguimos controlar nossos pensamentos, nossas atitudes, aquilo que nós vamos falar para o nosso irmão. Nós conseguimos. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, você não consegue controlar as atitudes da outra pessoa, aquilo que ela pode falar para você, sabe? Hoje à tarde eu estava saindo, tinha ido comprar um negócio e num determinado momento no caixa, meu esposo ele fez uma coisa que na hora eu senti assim, não foi nem por querer. E eu saí ali e fiquei pensando, eu disse, Deus, é tão impressionante que aquilo que você traz para a gente como revelação numa noite, aquilo que você quer tratar na nossa vida, você não traz para a gente somente na teoria não, você traz para a gente na prática, sabe? E quando Deus libera uma palavra para a gente, você pode ter certeza, possivelmente na segunda-feira você vai receber uma visita, você vai receber alguma situação que você vai dizer assim, pai, não precisava ser tão logo não, né? E eu saí de lá pensando, disse assim, Deus, é verdade, nós podemos controlar a nossa mente porque você está em nós, as nossas palavras porque nós temos você, e aquilo que tem que sair da nossa boca é vida e não morte. Mas nós não podemos controlar aquilo que a outra pessoa ela pode fazer.
E nesse momento aqui, foi isso que Moisés fez. Apesar de uma congregação inteira, ela dizer assim: olha, você pode seguir sozinho, vocês podem ir, mas a gente não vai. Eu não acredito que a gente vai conquistar. Mas o que tem dentro de mim, a convicção de quem eu sou, daquilo que Ele fez, do quanto Ele transformou a minha vida, isso vai fazer toda a diferença para que eu olhe para aquela situação e ao invés de eu me chocar com aquilo dali, mesmo que eu sofra, que eu sinto impacto, mas eu senti impacto naquele momento, sim, e o que eu vou fazer com isso? Porque não é mais sobre o que as pessoas fazem comigo, é sobre como eu respondo aquilo que as pessoas fizeram comigo. Não é mais sobre a força do meu braço, porque mesmo que o fruto naquele momento da minha vida, eles não estejam saindo, no momento que uma passagem que o Senhor fala para a gente sobre a videira, Ele diz o seguinte: Ele é o agricultor, é Ele quem poda, é Ele quem tira aquilo que for necessário. E Ele diz assim, que se for necessário, se não tiver dando os frutos, Ele coloca em cima do madeiro. Que isso está falando e remetendo a gente, dizendo o seguinte: Ele coloca em cima do madeiro, aquela videira, Ele colocou Cristo no madeiro, a videira verdadeira. E naquele momento que Ele coloca Cristo no madeiro, o sangue dele, que foi derramado sobre nossas vidas, Ele entra e faz aquilo que é necessário. Ele não descarta ninguém. Se Ele descartasse, Ele não tinha mandado o Filho dele para a gente. Se Ele descartasse, Ele não teria dito assim: olha, eis que estou contigo até o fim. Até o fim. Enquanto existe fôlego ali, a vida, e Ele anseia pelaquela vida. Nós somos seres humanos. Nós podemos, em algum momento, lidar com essa mentalidade humana e olhar para aquela pessoa e dizer assim: olha, deixa ela ali, tu não está vendo não o que ela está fazendo, eu já orei por essa bênção, eu já fiz de tudo, mas não tem jeito não. Só que o Senhor diz assim: enquanto tiver fôlego, a vida, porque a vida dele em nós, a vida dele em nós. Tem pessoas que vão ter encontro com o Senhor e porque não houve um deixar de tratar, elas vão voltar. Mas ali houve um encontro. E aonde ela estiver, o Senhor, Ele diz assim: aquele dali, ele tem uma marca e ele pertence a mim. E eu vou lá e vou trazer. Quem participa de evangelismo pode já ter observado, quando a gente vai para os moradores de rua, grande parte deles eram evangélicos, eram cristãos e se perderam por uma decepção, por algo, até na igreja, sabe? A mentalidade, enquanto ela está deixando que a carne ela opere, ela muitas vezes, o irmão, você entrou com toda empolgação, o pastor na agonia porque o sono está funcionando, passou direto por você e nem falou, nem disse E aí a pessoa diz assim: meu pastor, eu estou aqui na frente, ele passa por mim e nem fala comigo. Que pastor é esse? Que igreja é essa? Onde é que eu estou? Ou se não, o pastor passar por uma situação de financeira, uma situação até muitas vezes de saúde, algo desse tipo, que esperava que a maioria dos irmãos ligasse, não ligaram todos, ligaram só um, talvez um até esqueceu, porque está com outras pessoas também nessa situação, vamos dizer, nesse período agora, né? E aí você diz: me abandonaram. Que casa é essa que eu estou? E muitas vezes a gente vai permitindo que uma raizinha, só uma, ela tome uma proporção, que a videira que está dentro de nós, ela perca a força e ela fique lá, paralisada.
porque você deu lugar a que a carnalidade que está aqui dentro, ela fosse maior, a voz dela fosse maior do que a voz do seu Pai, do que a voz do seu Deus. Em outros momentos eu tô vendo assim rostinhos novos aqui, e assim, em um momento eu já trouxe aqui, acho que umas 2 vezes já ministrei sobre a questão do que Deus fez comigo com relação à minha paternidade. Eu tive muita dificuldade de ter Ele como pai, de reconhecer Ele como pai. Eu tinha Ele como Deus. E quando você tem Ele simplesmente como Deus, naquele momento você chega a Ele porque você tem medo de ir para o inferno, porque foram que te disseram: olha, se você não se chegar a Deus, você vai para o inferno. E aí você vai para lá porque você está com medo de ir para o inferno. Mas o teu relacionamento, Ele é um Deus de amor. A fé é relacionamento, não é outra coisa. Quando Ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, Ele está dizendo assim, sem relacionamento. Ele lá no jardim, todos os dias, na viração, Ele estava com o homem. Ele sempre disse assim, olha, eu sou um Deus de relacionamento. Quando Ele deu para Moisés as leis, foi porque o povo não queria relacionamento, o povo tinha medo, não queria relacionamento, mas Ele quis relacionamento todo o tempo. E quando Ele deu as leis foram colocadas aonde? Na arca da aliança. Em cima da arca tinha o quê? Alguém lembra? Alguém lembra? A arca foi colocada. Quando ele mandou Moisés, deu todas as medidas da arca, foi para que guardasse ali dentro as leis. E ali em cima tinha os anjos e o propiciatório. Se vocês forem pesquisar depois o que significa isso, ele já estava dizendo assim para a gente: olha, eu dei as leis, mas você, humano, na sua humanidade, sozinho, você não vai conseguir cumprir as leis. É impossível para você. Então, quando eu olhar para a humanidade, eu vou olhar para Jesus, porque aquilo dali é uma figura dele. Eu vou olhar para Jesus para poder chegar na lei. E nesse momento, ele está dizendo assim, olha, independente se você está com dificuldade de se libertar de algo, independente se você na tua caminhada, você tropeçou, independente do que já aconteceu com vocês, porque se eu disser assim, metade daqui conhece, metade não conhece, né? Eu tive contato com drogas, fui oferecida à prostituição, com uns 15 anos mais ou menos, algo que Deus me trouxe à memória. Eu tive minha filha com 16 anos, e antes de ter ela, eu tomei um medicamento porque achava que a menstruação estava atrasada, mas Deus me trouxe à memória que aquilo dali foi um aborto, e um tempo desse Ele me trouxe à memória isso. Eu me envolvi com o meu atual esposo, ele ainda era casado, já vinha de outros casamentos, e aí Deus chegou e disse assim: por mais que a humanidade diga assim, que você não presta, sou eu que sou o seu pai. Sou eu que muda a sua história. Sou eu que faço nova todas as coisas. E quando você olhar para você, nada mais você vai ver, a não ser o meu sangue que foi derramado por você e por vocês. E nesse momento, você vai ter um encontro comigo como filha amada, filha perdoada. E quando ele disse isso para mim, de cara eu disse assim: não, Deus, eu não posso ser essa filha. Eu não tenho condição de ser essa filha, porque eu não tive nem pai, nem mãe presente junto. Então, aquilo para mim foi literalmente dizer assim: você é suja, Ele é um Deus soberano. Como é que você vai entrar na presença dEle? Como é que você vai ceiar com Ele? Como é que você vai estar lá? E aí, Ele marcou um encontro comigo. Eu perdi um filho meu. Eu tenho 2 filhos atualmente aqui na terra e um no céu que está crescendo lá.
E com 15 dias depois, meu esposo, ele sofreu um acidente. Eu ainda estava, não conseguia estar na minha casa, entrei em depressão. E naquele momento que eu estava no hospital, que é o Miguel Arraes, que tinha acabado de ser inaugurado lá em Paulista, ele bradava no meu coração algo. E eu entrei num banheiro de uma enfermaria e me joguei no chão. E disse para ele assim: Deus, se você é esse Deus que você diz que é Pai, eu só consigo sair desse local se você me tirar. E nisso eu gritava, eu chorava. Vocês já imaginaram num leito de 10 camas, você está jogado no banheiro de um hospital? Foi assim que eu estava lá. E naquele momento, aonde meu espírito ele só fazia chorar, eu não conseguia trazer mais nenhuma palavra. Ele veio como aquele resgatador e me pegou no colo e cuidou das minhas feridas e disse que estaria colocando em mim naquele momento o espírito dele, que aonde tinha orfandade, aonde tinha prostituição, aonde tinha o que fosse de mazela, ele tirava naquele momento, e que ele fazia tudo novo, e que minha vida pertencia a ele, e as promessas que ele tinha na minha vida, elas iam ser renovadas. E eu saí daquele banheiro e eu enxugava lá, eu estava vermelha, inchada. E nesse momento, meu esposo ele tinha saído para fazer a cirurgia desse acidente da moto que ele tinha tido, de 7 horas da manhã, só voltou de 11 horas da noite. Mas naquele momento, sabe quando você sente uma presença? Você sabe que você não está só. Você sabe que a partir daquele momento, você não é mais a mesma pessoa. Você sabe que pode vir chuva, pode vir revolto nas águas, pode vir o que for. Mas naquele momento você sabe, eu pertenço a Ele. Ele tem cuidado da minha vida. A minha mente, ela vai ser renovada por Ele. E aí Ele faz nova todas as coisas. E uma coisa eu poderia dizer para você, que ainda está com dificuldade, que ainda caminha, que até já conheceu, já entendeu que Ele é seu Pai, mas que está passando por algo, até um desejo que se levantou assim, você não, por algum momento não conseguiu ter controle. Um conselho eu lhe dou, porque não existe algo pronto, uma receita pronta. Existe a videira em você. E quanto mais mortos a gente tiver, quanto mais matamos a nós, mais Cristo vive em nós. Mais Ele renova nossas forças, mais Ele renova nossas mentes. Quanto mais morto eu tiver, mais vivo Ele está. Porque Deus, Ele se relaciona com seus filhos e Ele fala aos nossos corações. É por isso que a palavra de Deus diz que em Cristo Ele tem segredos. Alguém já escutou isso? Em Jesus Ele tem segredos. E Ele coloca todos os dias a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Por isso nessa noite Ele diz: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a promessa. Porque Ele não mudou. Porque Ele continua o mesmo. Porque aqui eu só vejo filhos e filhas da promessa. Eu só vejo filhos e filhas de um Deus Altíssimo. Eu só vejo filhos e filhas de um Pai de amor, um Pai de relacionamento, um Pai de encontro, um Pai de intimidade, um Pai que continua fazendo. E se há algo em você, que você olha assim e diz assim: Deus, eu não consigo caminhar, eu não consigo avançar. Sabe, tem pessoas aqui que Deus já liberou palavras de ministérios que Ele colocou na vida delas. Tem pessoas aqui que Ele chamou para algo específico, mas tem dado como Moisés: desculpa, não vou me ouvir, não vou me escutar,
né? E aí, daqui a pouco você começa a dizer assim, mas eu vou dizer que você é que Deus, né? Porque a gente começa assim, a gente começa a falar da gente e depois a gente começa a dizer assim, eu vou dizer que você é que Deus, porque a gente está olhando para Ele da forma que a gente nos vê. E Ele diz assim, sou eu quem capacito, sou eu que estou dando o comando, e sobre uma palavra, só uma palavra, essa palavra ela é rema. Quando ela entra, ela penetra. Sobre uma palavra, você vai. E eu vou te dar a terra que eu prometi. Eu vou te dar a terra que eu prometi. E se nesse momento você está sentindo que você está sem força para caminhar, que essa situação dessa pandemia, de fato, muitas pessoas perderam pessoas da família, adoeceram, né? Eu, no período que eu tive também que tratar da Covid, e no terceiro dia, mais ou menos, me deu eu já estava vindo com falta de ar, o meu foi focado no pulmão. E eu me lembro que no terceiro dia, era num domingo, eu não estava conseguindo respirar. E eu coloquei um louvor e o Senhor me disse assim, eu quero que você dance comigo. E eu disse assim para Ele, eu fui quase Moisés, disse, Senhor, como eu vou dançar com você? Eu não estou conseguindo respirar. E naquele momento que eu disse isso, aí eu sorri. Aí eu disse assim, não importa. Não importa. Canaã é logo ali. Eu não sou dessa terra. Eu sou do céu. Ele tem os dias contados. Nós podemos ir por conta de uma Covid, podemos ir por conta de um acidente, podemos ir por conta de qualquer coisa. Mas nada será por um acaso. Ele tem o início e o fim da sua vida escrito. E aí eu disse para ele assim, eu vou dançar com você. E eu comecei a dançar, que nem uma doida lá no meu quarto, sabe? E eu dançava, e eu me abaixava e dançava, Eu passei uns 30 minutos dançando com ele. E ele falando que não é mais sobre o que eu canto, não é mais sobre o que você canta, não é mais sobre o que você diz, é sobre a sua entrega. É sobre a sua entrega naqueles momentos que você está sem fôlego. É sobre a sua entrega naqueles momentos que você pensa que vai morrer. Mas é sobre a sua entrega, porque você diz assim, ó Pai, posso estar vendo isso aqui, eu estou colocando o pé e não consigo enxergar mais nada, mas o outro passo eu vou dar, porque é você que está comigo, é você que tem caminhado comigo, é você que tem sido meu ajudador, é você que é meu Pai, a minha vida pertence a você. E aí você dança com ele. E aí ele começa novamente assim, ó, filha, eis que eu estou renovando as promessas. Aquelas promessas que eu fiz para você lá embaixo, elas estão de pé. Elas não morreram. Eu não mudei. E aí, em um determinado momento, depois desses 30 minutos, eu caí assim, prostrada na minha cama. E a doce presença dele, ele veio. E ele tocava a minha cabeça. E eu só sentia o colo dele. E naquele momento era como se meus pulmões estivessem abrindo. E eu estava ali, eu chorava na presença dele. E ele começava a me mostrar algo que ele já tinha colocado para mim há muito tempo. Promessas daquilo que ele ia fazer através da minha vida. E ele novamente me trazia ao jardim. Porque todas as vezes que fraco eu estou, se você se colocar diante do Senhor, Ele te leva para o jardim, te coloca no colo, brinca com você. E Ele coloca novamente a coroa que você possa ter perdido em algum momento. E Ele diz assim, mesmo que você esteja em uma situação na qual você acredita que você não tem força, que você não vai conseguir, eu estou com você. Eis que eu estou no barco. Eis que a tempestade que se levanta, ela não é para a morte. Eis que o mar que ficou revolto, ele não é para a morte. Eis que eu vou te levar para outro lado. E lá tem uma pessoa, um endemoniado, que ninguém nem quer saber dele. Mas aquele endemoniado, ele está no seu espírito clamando, me socorre, me socorre. E aquela tempestade que você estava lá vendo, aquele mar revolto, era simplesmente para você chegar
no destino, para você chegar no teu propósito, para que Ele cumpra o propósito dele. Nós estamos sim, nós somos filhos e filhas de um Pai de amor que cuida, mas Ele é nosso agricultor, Ele é aquela pessoa que molda. E se algo em você, se alguma situação que você está passando lhe leva para essa sensação de estar no barco e não saber como vai sair dela, você pode ter certeza que no barco Ele está, que Ele não perdeu o controle, que o controle continua sendo dele, que a sua vida pertence a Ele e que você não é mais filho e filha de uma escrava. Você é filho e filha da livre. Você é filho e filha da promessa, porque Ele já veio, já cumpriu todas as coisas. Todas as coisas já foram cumpridas em Jesus. Nada mais, nada menos, todas as coisas. E em todos os momentos aonde a nossa humanidade queira dizer para a gente que não tem mais jeito, Ele vem, Ele chega e diz assim: sim, tem jeito, sim, é a vida, sim, eu vou fazer, sim, eu estou no controle, sim, eu continuo no controle e eu vou dirigir. Sabe, tem jovens aqui que Deus tem um chamado poderoso na vida deles e que em alguns momentos, nesse período agora, na pandemia, alguns quiseram parar, outros quiseram desistir, outros acreditaram que ir para o Egito, ir para a rua era melhor, tiveram medo, se frustraram e voltaram muitas vezes para a casa do Pai, até sem querer. Mas Ele nesta noite está dizendo que Ele está renovando em vocês o espírito adorador, que Ele está renovando em vocês aquilo que Ele já tem trazido como promessa, que Ele está renovando em vocês aquilo que Ele já disse que ia fazer, porque através da vida de vocês, vocês vão trazer outras pessoas, porque através da vida de vocês, outros jovens vão conhecer a Cristo. Através da vida de vocês, uns vão ser levados para evangelizar em outro canto, outros vão ser chamados para o ministério, outros já foram no seu íntimo, porque depois o homem reconhece, mas antes o Senhor, Ele fala para a gente, diz assim: eu te separei para um alvo específico. Ele brada no nosso coração. Antes que qualquer pastor ou pastora dissesse assim: olha, eu tenho um alvo contigo, Ele falou para mim: olha, tu é do mesmo jeito que duas mulheres que eu vi. Eu não vou explicar para vocês agora, porque isso só no tempo dele. E eu disse assim: não, eu não sou não, isso é coisa da minha cabeça. E eu baixei a cabeça. E ele disse: não, você tem um chamado igual dessas duas mulheres. E aquilo dali eu fiquei remoendo por dentro. Aí coisa de 2 anos que ele me levou no seminário a dançar com ele. Ele colocava uma coroa na minha cabeça e eu via muitas pessoas assim na frente, de branco, como se elas estivessem de branco. E eu via que enquanto ele dançava comigo, ele estava colocando aquela coroa e ele dizia assim: essas aqui são as pessoas que você vai levar a minha palavra, essas são as pessoas que você vai levar a minha palavra. E eu não conseguia enxergar. E naquele momento, meu amigo Éder, que está ali atrás, eu estava tendo essa visão dele dançando comigo e dançando com os jovens. Éder estava em outra ponta tendo essa visão também. E o Senhor, Ele traz uma mulher, que eu chamo uma mãe na fé, e ela fala exatamente tudo aquilo que eu estou vendo no reino espiritual. Ela fala que no tempo certo, o homem, ele vai trazer você para esse chamado. Essa coroa que foi colocada anos atrás, ele vai trazer e vai dizer assim: agora o homem, ele está te consagrando a algo, mas antes eu já tinha te consagrado. Davi foi consagrado muito antes dele ser rei. Tanto é que no momento, igual esses homens que tinham alto patente,
para ver o gigante e dizer assim, olha, a gente vai, porque não é na nossa força, é na força do nosso Deus. Ele nos capacitou, Ele nos treinou para isso, e lá nós vamos avançar. Ele, apesar de ser pequeno, apesar de ser jovem, ele não olhou nem para as habilidades que ele teoricamente do exército tinha, mas ele olhou e disse assim, quem é aquele incircunciso que está desafiando o meu Deus? E ele foi. Então nesta noite, se você é os jovens que hoje o Senhor, Ele está trazendo renovo, ou se você é aquele que é jovem de coração, mas que o Senhor está dizendo assim, nesta noite, eu estou renovando as promessas, eu estou fazendo algo novo na sua vida. Se você é essa pessoa, eu queria que você ficasse de pé, para a gente adorar o Senhor.